Quinto ano, tudo bem? Bom dia! Estamos chegando na sexta-feira, né? A semana passou bem rápida. Agradecemos, né? Com o coração feliz, porque podemos dizer que Papai do Céu tem nos ajudado a cada dia, né? Na aula passada nós falamos sobre área, falamos sobre perímetro, né? A área é a medida dos lados de um polígono. O que é um polígono? São figuras geométricas, né? Planas, que não há cruzamento de reta. E falamos também sobre área. Área é a medida da superfície interna, né, de uma figura. Bom, hoje nós vamos retornar a falar medidas de massa. Medida de massa é o que? Peso, quilo. Nós vimos que, né, o quilo é a unidade básica, né, das medidas de massa. Mas nós temos uma medida menor do que o quilo. Nós temos quem? A grama, né? Nós temos a grama. E temos também uma menor do que a grama, que é o miligrama. Então vamos lá. A dona Lolita está aí falando o que significa o número que aparece no visor da balança. Aí nós temos aí, olha, tá? Corresponde ao que? A medida, né? Ao peso, a massa do Zeca, né? Do Igor, né? A massa do Igor. Então, isso aí é a medida de massa do corpo do Igor. Bom, a unidade principal de medir a massa é o grama, mas é usual usarmos também o quilograma. Nós falamos muito do quilograma, quase não pronunciamos o grama. Então vamos lá. 1 quilo, olha só, 1 quilo corresponde a 1000, tá? Miligramas. Então, complete corretamente. 2 quilos corresponde a quantas gramas? 2000, né? 1 tonelada corresponde a 1000 quilos. Então, nós vamos sempre estar multiplicando, tá? Que 1 grama, né? 1 quilo corresponde a 1000 gramas. 3/4 de quilograma equivale a quanto? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 1000, né? E vai pegar 3/4. Então, você vai pegar 1000, vai dividir por 4 e o resultado vai multiplicar por 3. Aí você vai descobrir, tá bom? Nós já fizemos uma atividade assim, tá? Um número inteiro, né? Dividido por uma fração. Então, você pega o número, você divide pelo denominador, o resultado você multiplica pelo numerador. 3.500 gramas equivale a quantos quilos, tá? Se 1 grama vale 1000, 2 gramas, né? Se 1 quilo vale 1000 gramas, né? 3.000 vale 3.000 gramas, vale quantos quilos? Vale 3, tá? 1/3 de quilograma equivale a quantas gramas? 250 gramas equivale a quantos quilogramas? No açougue, boi no prato, o painel mostra os preços das carnes. Olha aí, observe com atenção e resolva as questões a seguir. Pedro comprou para o churrasco 2 quilos de fraldinha. Então, você vai lá, você vai ver quanto custa o quilo e você vai fazer uma multiplicação, né? Ele comprou 1,5 kg de picanha, a mesma coisa. Você vai lá ver o preço da picanha e vai multiplicar por 1,5 kg. Quanto quilogramas de carne ele comprou e quanto ele vai pagar? Então, primeiro você vai ver quantos quilogramas ele comprou e quanto ele vai pagar. Você vai precisar fazer, né, pelo menos umas 3 ou 4 continhas. Leia o probleminha e interprete o probleminha, tá bom? A mesma coisa continuando, na tabela. Uma senhora comprou 2,5 kg de coxão mole. Então, você vai lá, tá? E 1.500 gramas de acém.
quanto ela gastou. Tudo é continha de multiplicar, tá? Não tem nada de... você vai multiplicar e depois você vai somar quanto que ela comprou de 1, quanto que ela comprou de 8 e quanto que ela gastou ao todo, tá? E aí continua tudo de acordo. Número 10, aí depois vem, olha, o hambúrguer, uma hamburgueira do shopping vende hambúrguer de 120 gramas e de 200 gramas. Ele comprou 3,5 kg de picanha para fazer hambúrgueres de 200 gramas. Quantos hambúrgueres ele pode fazer? Então, olha só. Primeiro, você vai fazer uma multiplicação, tá? Se ele comprou 3,5 kg de picanha, você vai multiplicar, tá? A picanha, o valor da picanha, que tá aqui, tá? O valor da picanha. E depois você vai dividir por 200 gramas, bom? E a mesma coisa continua. E se ele fizesse de 120, você vai ter o valor da picanha e depois você vai dividir pelos 120, tá? Primeiro você vai multiplicar, depois você vai dividir. Bom, medidas de temperatura, tá? Nós sabemos que o termômetro ele é usado, né, para medir a temperatura. Então você vai, hoje na cidade onde você mora, como está o clima? Você vai dizer, tá fresco, tá nublado, tá chovendo, tá sol. Qual a temperatura nesse momento? Talvez eu não sei, mas toda hora na televisão dá qual é a temperatura. Em torno de 30 graus, 28 graus, tá? Se não souber, pode deixar em branco. Você sabe dizer a temperatura que fará no final de semana? Né? Só se você acompanhar o jornal, né? O jornal, geralmente na sexta-feira, eles falam como é que vai ficar o final de semana. Também não precisa. Como é possível saber? Através, né, das notícias que nós recebemos, e eles usam, né, o termômetro para medir. Então você tem o número 11 aí, uma imagem, você vai observar a imagem e vai responder de acordo com a imagem. Essas perguntas aí, tá? A segunda, a terceira e a quarta, se você não souber, não precisa responder. Mas a primeira, hoje na cidade onde você mora, como é que tá o clima, você pode responder. Você vai ler aí o termômetro, vai ver quantos graus está marcando. Depois nós temos aí, né, a previsão da temperatura para a semana toda. E você vai estar respondendo a questão número 12 da página 169. Ela está aqui na página 170, tá? Qual é a temperatura máxima prevista para o sábado e a mínima. Você vai responder qual a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, qual a maior temperatura registrada nessa previsão e qual é a menor temperatura registrada nessa previsão, ok? A questão de número 13 não é preciso fazer, tá bom? Medidas de tempo nós iremos ver, né, se Papai do Céu permitir, na próxima terça-feira. Lembrando que, se tiver dúvida dessas questões, tá? Vamos deixar elas. Se você tiver dúvida, não vai deixar todas, porque não vai dar tempo da professora Georgette resolver as questões de sexta, mais as questões de terça. Mas se você tiver alguma dúvida, você deixa em branco, que nós estaremos tirando as dúvidas na aula de terça-feira, ok? Quem ainda não foi, né, para nossa aula, tiver alguma dúvida em matemática, pode ir na terça-feira. Lembrando que tem que comunicar à escola. Bom, gente, um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.